Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Hoje vai ser bem breve e eu quero orar com a igreja que eu acredito em profecia. Você também? Eu sou fruto de profecia e me movo. Eu não corro atrás de profecia, se bem que hoje eu estou bem mais esperto quanto a elas, né? Mas eu digo assim, eu não fico correndo atrás. Tive um tempo que eu fugia delas. Mas tenho entendido que Deus se move através das profecias. Se nós formos entender a Bíblia, no Antigo Testamento você vai encontrar um verso que diz que Ele não falará nada, não revelará nada, sem antes falar com os seus servos, os profetas. Deus não faz nada na terra sem falar com os profetas antes. E apesar dessa palavra estar muito explícita, as pessoas não conseguem compreender muitas vezes isso. E olha só, se o Senhor não faz nada na terra sem falar com os profetas, isso não significa que Ele não possa fazer, mas significa que Ele deseja fazer através de. Isso é uma grande diferença. Não é que eu não, como Deus falando, né? Como Deus, se eu não falar não acontece. Não é essa a situação, mas Ele escolheu falar as coisas através dos seus profetas para que acontecesse. E, apesar de que está escrito lá em Hebreus que havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, hoje Ele falou a nós por meio do Filho. E aí algumas pessoas dizem assim, viu? Cessou o período profético. Porque Deus outrora falou pelos profetas, agora Ele fala pelo Filho. Só que eu quero dizer para você que em Apocalipse vai dizer que o Filho é o Espírito da profecia. Queridos, isso quer dizer então que antigamente precisava de um profeta para você ouvir a voz. Agora, o que mudou em Hebreus é que o profético vem através do Filho. E o Filho habita em você, diga amém. Então você é o alvo não apenas das profecias de Deus, mas da ação profética nessa terra. Diga alguma coisa para o lado do Senhor, você está entendendo o que eu estou falando? Você é o alvo do que Deus quer trazer na terra, mas também você é o instrumento profético nessa terra. Através de você, pelo Espírito de Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória, no abrir da nossa boca, nós podemos profetizar. E a profecia, você precisa entender que tem um ofício profético, onde a pessoa ela é chamada exclusivamente, assim como um ofício pastoral, integralmente, e ele se move nisso. O ofício apostólico, apesar de a igreja ter confundido muita coisa no apostólico, mas os 5 ministérios são reais e são funções mais espirituais, na minha opinião. Digo na minha opinião porque não vou aqui aprofundar e trazer bases para vocês nessa noite, para que você não fique pensando, mostra aí pastor, que eu sempre tenho que dar um monte de texto, né? Hoje eu não vou dar, mas assim, então vou dizer que é na minha opinião, mas embasado na Bíblia, que os 5 ministérios eles são mais espirituais, na verdade, do que funções terrenas, posições da igreja. Então, quando nós entendemos que os 5 ministérios operam no espiritual, nós vamos compreender que o apostólico ele tem uma função de um nível acima. As grandes batalhas espirituais territoriais são desenvolvidas com uma unção apostólica, com um ministério apostólico. Se não tiver um reconhecimento de ministério apostólico e não tiver a compreensão dessa necessidade que Deus estabeleceu para aperfeiçoamento dos santos, não vai haver grandes conquistas territoriais. Os apóstolos, quando foram estabelecidos por Deus, eram para ir. E esse ir não era simplesmente Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Um avanço territorial. Então, queridos, nós precisamos entender que o apostólico mexe nessa função. O evangelista, eu não vou pegar na ordem aqui, mas conforme eu vou lembrando, porque isso aqui que eu estou falando não tem nada anotado aqui, queridos, só para falar para você. O evangelista, ele já milita numa outra área. Ele não é um avanço territorial, de conquista territorial. O evangelista, ele é um avanço no território onde ele está, local. O evangelista, ele vai na frente limpando territórios espiritualmente falando. Ele opera maravilhas, sinais. E também através do evangelismo, há sempre uma pitada de todos misturado,
Mas o evangelista ele está mais nessa parte de evangelizar, não no sentido, você aceita Jesus? Amém, sim. Vamos orar por você, faz a oração de salvação, glória a Deus, mais um. Esse evangelismo não serve mais para o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Não estou dizendo que ele é errado. Ele é o princípio do evangelismo. Antigamente contabilizávamos, inclusive nas grandes cruzadas evangelísticas, quantas pessoas levantavam a mão, contavam e depois faziam os números. Tantas pessoas aceitaram Jesus. Não dá mais. O evangelista ele vai fazer uma libertação, ele vai batizar, ele vai fazer a pessoa se organizar. Está pronto? E aí foge-se da nossa esfera de compreensão. E tem muita gente que hoje, no tempo presente, ele ainda está com aquela ideia que evangelista é assim, ó, ganhei para Jesus, ok, sai correndo, que vem um pastor agora e se vire. Você ganha, você consolida, você batiza. Você faz ele ter compreensão. Você explica a palavra. Atos 8. Felipe e o eunuco, evangelista na Bíblia. Então, depois que ele compreendeu, a sua mente se abriu para as Escrituras, teve a libertação, porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele diz assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Felipe diz, é lícito, se creres de todo o coração. Então não havia impedimento, se eu creio que Jesus é o Cristo. Desceram os dois à água, ele foi batizado. Então esse ministério é poderoso, queridos. E ele não deixou de existir. Hoje ele é necessário na igreja. Só que tu tem que saber onde se mover e como andar. E tudo isso faz parte da operacionalidade do reino de Deus. Um reino não age sem esses ministérios. E eu não estou criticando aonde não se move assim, e as pessoas que ainda não entenderam isso. Entretanto, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos revestir desse entendimento e pedir ao Senhor, revela, Senhor, porque a igreja vai ser restaurada. É tempo de restauração. E os 5 ministérios vão ativar a igreja para fazer o serviço que o Senhor quer. Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que cuida do rebanho. E eu costumo dizer biblicamente que um pastor ele não pode cuidar mais do que 100 pessoas. A pastor de 100 pessoas ele não tem. E 100 pessoas é complicado dele cuidar já. Mas ele cuida, ele está junto. Só que junto com pastores estão os diáconos. Nunca um pastor cuida de algo sozinho, porque é impossível um ser humano cuidar de 100. É impossível. Jesus tinha 12, 3 mais próximos e 1 íntimo. Comissionou 70, por que não comissionou 100? O bom pastor comissionou 70, não chegou nem ao número de 100. Porque a estrutura, ela tem que ser compatível com aquilo que você possa organizar. Jesus não veio aqui para ser super-herói e nem ser um exemplo de estratégia. Não, ele veio aqui para manifestar a vida de Deus, mostrar que é possível, você e eu, fazer obras maiores que ele em nome de Jesus. É isso que ele quis mostrar. Então o pastor ele vem dentro desse ministério organizar isso. Ele cuida das pessoas, ele arrebanha, ele traz para perto, ele cuida das feridas, ele levanta equipes ministeriais, diáconos, que o nome que você quiser usar. Levanta também, apesar de ter uma discussão entre presbítero não, os anciãos da igreja, que também é chamado presbíteros, que algumas pessoas querem colocar isso numa forma de escada de função. Mas os presbíteros são aquelas pessoas que vão estar junto com o pastor para ajudar a cuidar do rebanho. Quem cuida deles é o pastor. Não é o mestre, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o evangelista. É o pastor. Então nessa função pastoral a gente começa a cuidar e ver. Toda vez que a gente fala numa célula, de uma pessoa que está cuidando, de um grupo de pessoas, ele tem uma função pastoral. Por quê? Porque ele ajuda a verificar as necessidades do rebanho. Então, a função pastoral é linda, é um dos ministérios que o Senhor organizou. Mas também precisamos estar atentos para a função do mestre. Mestre é aquele que ensina. E os pastores podem acumular 2 funções, pastores e mestres. Falei já, preguei sobre isso. Pastores cuidam, mestres ensinam a sã doutrina. Porque não basta você conhecer a Bíblia, você precisa mergulhar no conhecimento e na revelação do Senhor. Porque quando você tem um mergulhar no conhecimento e na revelação da palavra,
você vai ficar atento àquilo que eu falei essencialmente. O mestre prepara o caminho para que o profético seja compreendido. E não estou falando, tem várias outras ordens de manifestação, mas estou falando nessa. Se você não tem uma sã doutrina, se você não consegue olhar para a Bíblia do jeito que ela está falando, qualquer um pode te dar uma profetada nesses dias. E você vai se perder no seu rumo. Porque a profecia, ela parte da palavra e não ao contrário. A profecia alinha você com a palavra, melhor dizendo. E não você procura uma profecia para alinhar a sua vida. Se você está procurando profecia para alinhar a sua vida, provavelmente você vai andar conforme o seu bem querer, o seu próprio entendimento. Como assim, pastor? Porque é muito simples. Eu vou procurando um profeta até que alguém fale exatamente aquilo que eu quero escutar. Agora, se a palavra falou comigo e eu fico em dúvida, sou confrontado, aí vem o profético, querido. No momento que você menos espera, você estava até relutante com aquela palavra, você não queria aquilo ali, aí vem o profeta e diz assim: eis que te digo. E fala exatamente o que tu não queria ouvir, sem nunca ter te visto, sem nunca saber de onde tu veio, e alinha você com aquilo que Deus já tinha falado no teu coração e você estava resistindo, ou confirma aquilo que Deus já tinha dito e vai dizer: ó, é assim mesmo que você deve prosseguir. Toda essa função dos ministérios é para você entender o tempo que vivemos hoje. Hoje nós precisamos estar conectados com o profético, e dentro desse profético nós precisamos estar muito atualizados ao tempo que nós vivemos. Queridos, então se nós não prestarmos atenção no que estamos vivendo hoje, nós não vamos conseguir reconhecer. E eu vou dizer algo para vocês, que o espírito de engano, ele vai vir misturado nos últimos tempos. O tempo que estamos vivendo é tempos proféticos e tempos finais. Eu quero dizer para você, tenha isso na sua cabeça. Vivemos tempos proféticos e tempos finais da igreja na terra. Está entendendo isso? Pastor, quando acaba? Não sei. Mas eu quero dizer para você, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração? A geração que viu a figueira brotar. A geração que viu ressurgir Israel. E o que está acontecendo? Queridos, eu quero falar algo. Eu disse: Deus, o que eu falo hoje? Porque eu estou angustiado desde o início da manhã. Eu estou com uma opressão. E é espiritual, queridos, desde o início da manhã. E fui pesquisar, eu sou uma pessoa que fica olhando assim, ó. Eu vi profecias durante essa semana de 5 países fora daqui, falando a respeito do destino do nosso Brasil. E eu vi 5 profecias de pessoas dizendo que o nosso país, gente que nunca viu. Quem conhece o profeta Tony Calhado da Angola? Gente, o que é aquilo? O cara lá na Angola falar aquilo lá cirurgicamente a respeito do nosso país. E eu digo assim: meu Deus, é Deus falando nas nações. Sabe por quê? Porque o Brasil vai ser o último avivamento da terra, vai ser o celeiro das nações. O nosso país, queira ou não queira, ele vai andar no princípio. E esse culto de hoje nós vamos selar com ceia palavras proféticas aqui, porque não dá mais, queridos. E quando eu comecei a ver aquela apuração dos votos, começou a me dar uma angústia, porque eu digo, isso é um espírito de confusão na nossa nação, é um espírito de cegueira, porque assim as pessoas vendo com tudo que está, a legenda que se propaga, as coisas diabólicas que se falam. E eu não estou falando aqui, queridos, de esquerda e direita, estou falando do mundo espiritual, pelo amor de Deus. Mas aquilo que está sendo falado hoje em dia me arrepia. Eu fico olhando como é que um crente que tem filhos, que tem netos, um crente que é adolescente, uma jovem, uma moça bonita, que um dia quer ter uma família, que consegue carregar, se não for por um espírito maligno, pensamentos dessa forma. Queridos, assim, ó, coisas terríveis. E aí eu vendo aquele número de pessoas, queridos, quando eu vi o nosso Rio Grande do Sul, eu não tenho orgulho gaúcho, mas tive orgulho do nosso estado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, parabéns.
está começando uma libertação. E é do sul do Brasil que vai começar uma libertação para todas as nações. Eu espero. Essas são as façanhas que eu quero que seja visto sobre o nosso povo. De não se dobrar por um engodo e por um engano. E queridos, agora você já votou, eu posso falar o que eu quiser aqui, porque não vai mudar. O pastor está induzindo a votar e não sei o que. Querido, eu só quero que Deus tenha misericórdia da sua vida, caso você não tenha conseguido compreender, e que tua visão seja aberta em nome de Jesus. Porque assim, aí antes de sair eu estava angustiado assim, Deus, eu preciso de uma palavra. Eu não sei o que eu vou pregar. Porque eu estou assim, eu não estou para... Queridos, eu não estou hoje com aquela motivação para vir aqui, botar a mão na cabeça, vamos lá, vamos receber Deus. Eu estou assim, angustiado de ver o país que eu amo. O país que em 1997, diante da bandeira nacional, eu fiz o juramento de defender com a minha própria vida. E talvez tem gente que passou por lá e não está nem aí. Mas eu sou crente desde que eu me conheço por gente. E a Bíblia diz, se você fizer um voto, não tarde em cumprir. Quando você faz um juramento, você está diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não faça juramento algum. Agora, no momento em que você fizer, cumpra. E no momento que eu, nas fileiras do Exército Brasileiro, fiz um juramento que eu ia defender minha pátria com o sacrifício da própria vida, eu sabia o que eu estava dizendo. Eu tinha 18 anos, mas sabia exatamente o que eu estava dizendo. Se necessário fosse, com o sacrifício da minha própria vida. Só que eu descobri que as fileiras que eu fui tirado e nas quais eu fui colocado tem o mesmo juramento. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Agora quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Eu disse assim, poxa vida, eu descobri que se necessário for, Atos 1:8, vale para você também, não é só eu, é para você. Recebereis poder do Espírito Santo e sereis meus mártires. Mártires no grego. Você vai ter que morrer por uma causa. Que causa é essa? Ninguém tem maior amor que esse: dar a vida pelos seus amigos. Você está disposto a morrer para que outros possam viver? Você está disposto a morrer para que outros possam viver? E agora não fala aqui de suicídio, não fala aqui de morrer de qualquer jeito, morrendo para suas vontades. Sabe o que acontece? Muito crente, muito evangélico é partidário e não morre para suas vontades, não morre para o seu orgulho de ostentar um nome, uma legenda ou um apoio de alguém. E não está preocupado com nada do que vai acontecer com os seus filhos, com os seus netos, com as nossas crianças. Não estão nem aí para o que vai acontecer. E nós não podemos admitir isso. Tão importante quanto a minha vida aqui é a vida da Gabriela e do Caleb. Para mim, eu não botei filho no mundo para padecer necessidade ou para ficar na mão de um socialismo ou de um comunismo. Eu vou te contar um testemunho aqui, que eu devia ter uns 5 anos, e eu vi uma propaganda, no tempo a TV era preto e branco ainda, mas chamou a atenção que veio uma bandeira na tela com um símbolo, uma foice e um martelo. E me chamou a atenção aquilo. Eu disse, mãe, o que é isso? E a minha mãe, no seu jeito humilde de ser e na sua sabedoria, por isso que aquilo que você fala, querido, muda o rumo da vida de uma pessoa. Os seus filhos precisam ser educados nos princípios do Senhor. Ela disse para mim, filho, isso é o comunismo. Eu disse assim, comunismo? O que é o comunismo, mãe? O que significa? O que é isso? Daí ela disse assim, por que tem esses desenhos? Daí ela disse para mim, tá vendo essa foice, meu filho? A foice é para ceifar os cristãos. Tá vendo o martelo? O martelo é para esmagar eles. Isso é o comunismo, meu filho. Bastou. Eis aqui um patriota, desde os 5 anos, que quer ver o reino de Deus vir sem influência. Ah, pastor, mas não é bem assim. Queridos, eu fui estudar sociologia só para confirmar. Eu te dou uma aula, se quiser. Se eu tiver 4 horas para sentar aqui e explicar só sobre as bases do socialismo e do comunismo, não sei se eu consigo te explicar tudo.
Mas uma das coisas que ele fala é descrer no sobrenatural. Nós estamos falando sobre o que aqui? Comecei falando sobre profético. Profético é céu falando com a terra. Não, isso não existe. E todo aquele que professar assim tem que... E essa é a ideia comum, a ideia de que todo mundo tem que ter as mesmas coisas, que você não pode ter isso, que você tem que ser limitado nessas coisas. Essas coisas são terríveis e engano, porque por trás dessa, vamos usar assim, desse encantamento, há uma terrível artimanha do maligno para roubar, matar e destruir. Mas, para que não fique só na minha palavra, para que você não fique cansado, que eu quero mais é orar com você hoje, porque o Brasil foi profetizado que ele vai ser o celeiro do mundo, inclusive na grande tribulação que está por vir. Sabe aquele filho varão que fala em Apocalipse, que é levado para o deserto? Ele vai ser, o deserto é uma expressão, e depois que Deus pega ele e leva para um lugar para ser sustentado, o lugar que a grande tribulação, a igreja que não vai ser vencedora, vai ficar e vai conseguir ter paz, viver em paz. A terra de Gozen, que tinha no Egito, lembra? Que as pragas não pegavam lá? A terra de Gozen, no cenário profético, é o Brasil. É o lugar onde as nações virão para poder ter paz, enquanto o anticristo destrói com tudo. E vão ter alimento e vão ter comida. Nós vamos alimentar o mundo. Ah, pastor, que discurso mais exagerado? Não. Isaías 31. Perdão, 32. Isaías 32. A partir do verso 1. Eu disse: Senhor, me dá uma palavra que eu possa ler com a igreja para a gente orar. Falei bastante já. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Queridos, eu não sei se tu entende o que é profético, mas quando eu pedi para o Senhor uma palavra, isso me trouxe paz no coração. E eu ouvi uma palavra desse profeta e de outros também, com a mesma ideia, que o jejum e a oração do Brasil foi ouvida. Queridos, em outros lugares do mundo, eles não têm nem por que querer fazer esse tipo de menção. Sabe o que acontece? A Europa já abandonou Deus há muito tempo. Os Estados Unidos quase em totalidade. A África ainda falta muito. O islamismo cresce acirradamente para chegar. O Brasil é conhecido como um país cristão no mundo. É um país que ora. Queridos, nessa semana eu orava pela nossa nação. E eu dizia assim: Senhor, eu sei que tem mais de 7 mil aqui. Eu sei que tem mais de 7 mil aqui. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Eu não sou um Elias aqui. Tem mais de 7 mil que não dobraram os joelhos para Baal. Senhor, honra. Aí eu lembrei de Deus falando com Abraão: se tivesse um justo, ele não destruiria Sodoma e Gomorra. Eu disse: Senhor, tem mais do que um justo aqui. Tem mais do que um justo nessa terra. E tem povo orando, jejuando. E aí quando eu vi aquela profecia dizendo: o Senhor recebeu o jejum e aceitou as orações. Eu quero dizer para você, não vai ser fácil, para que ninguém fique dizendo que eu já sabia, ou achando que se trata de pessoas. Essa palavra de Isaías 32, do verso 1 ao 4, é a declaração profética dessa noite. Finalizando sobre o profético, não é uma revelação futura apenas, pode ser uma declaração do agora, porque uma palavra profética lançada na terra não volta, não tem como voltar vazia.
Tudo que é profetizado vai se cumprir. E eu lembrava, com toda essa turbulência e essa opressão, que eu vi uma opressão maligna em tudo isso. Aí eu comecei a lembrar das promessas que tem para minha vida, das promessas que foram lançadas sobre minha filha. Há pouco tempo ela recebeu a profecia lá em Carazinho. A promessa que foi dada em 2011 para essa igreja. Eu digo que não tem como isso não se cumprir. Mas quem colabora e legitima e fortalece e estabelece isso é a igreja do Senhor, diga amém. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está presente. E toda palavra por 2 ou 3 testemunhas, tudo é confirmado. Você é testemunha nesse lugar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém e amém.